Renan Souza iniciou a sua carreira há 20 anos como designer gráfico. Se formou em publicidade e possui um MBA em administração estratégica de marketing. Liderou a renovação da marca Procon, a mudança de posicionamento da editora do Supremo Tribunal Federal. E além de ter criado diversas marcas, fez trabalhos para personalidades como Neymar e Jô Soares. Atualmente, é subgerente de conteúdo da TV Justiça, professor de design gráfico no Instituto de Ensino Superior de Brasília e dono de uma página no Instagram que leva histórias de design, publicidade e marketing para mais de 50 mil pessoas. Como primeira atividade do EGEM 2021, temos a honra de receber Renan Souza para proferir a palestra Comunicação que Transforma, a publicidade como impulsionadora de mudanças culturais, sociais e políticas. Renan, seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite, estão me ouvindo bem aí? Maravilha. Primeiramente, muito obrigado, fico muito honrado com o convite de fazer a abertura desse evento, né? Que eu não conhecia anteriormente, mas quando fui apresentado pelo professor Rafael e ele me mostrou a lista de pessoas que já haviam passado por aqui como palestrantes, eu fiquei muito feliz de fazer parte desse grupo, né? E eu quero agradecer a presença de todos que estão organizando o evento e tudo mais. E já foi feita a apresentação aí de quem eu sou, da minha carreira, do meu background e tal. Vou direto para o que a gente veio aqui para ouvir, que é a nossa palestra sobre comunicação que transforma, né? Eu vou compartilhar aqui minha tela. Só um minutinho. Beleza. Tá aí a telinha laranja aí, aparecendo para vocês? Sim, Renan, sim, perfeito. Então, essa palestra é bem interessante do ponto de vista de como a comunicação é importante em diversas áreas, né? A comunicação social, a área de estudo e tal, ela é dividida, né, entre publicidade, jornalismo, relações públicas, e eu me formei na publicidade, e aí eu decidi trazer aqui algumas ações, algumas ideias, algumas campanhas que impactaram o Brasil e o mundo, e eu vou mostrar isso de uma forma muito curiosa, assim, talvez ninguém nunca tenha feito essas conexões e tal. E é por isso que eu chamei de comunicação que transforma. É a publicidade impulsionando mudanças sociais, culturais e políticas. Imagino que todo mundo conheça, mesmo que não conheça profundamente, sabe quem é Alberto Gessinger, que é o líder, né, e compositor dos Engenheiros do Havaí, aquela banda do Sul, e que tem muitos sucessos e tudo mais. E tem uma música deles que não é das mais famosas, que se chama Terceira do Plural, que é eles, né? E é como se os publicitários fossem uma entidade, assim, que as pessoas não conseguissem nominar pessoalmente e fala assim, um trecho da um trecho da música diz assim, começa assim, né? Corrida para vender cigarro, cigarro para vender remédio, remédio para curar a tosse, tossi, cuspir e jogar para fora. E aí ele tá fazendo uma referência tipo a Fórmula 1, né? Corrida para vender os carros, pneus, cerveja de gasolina, cabeça para usar boné e professar a fé de quem patrocina. Que é aquilo, né? A Fórmula 1 acontecendo ali, os carros vermelhos, a marca do cigarro, o Senna com o boné do Banco Nacional. Então tudo ali gira em torno de vender algo, né? Apesar de ser um evento esportivo que as pessoas assistem para se entreter e tudo mais, ela é uma grande vitrine publicitária, né? E normalmente se tem muito essa visão da publicidade. O senso comum é que a publicidade é isso, vender coisas, né? E aí, apesar de ser um dos objetivos da publicidade, ela não existe apenas para vender coisas. E é essa reflexão que eu quero trazer aqui, sair um pouco desse padrão, dessa visão que as pessoas têm e tudo mais. Claro que em alguns momentos
vão acontecer casos aqui da publicidade realmente vendendo coisas. E aí eu tenho que fazer primeiro uma pequena explicação, porque também, pelo senso comum, as pessoas costumam tratar publicidade e propaganda da mesma forma, como se fossem a mesma coisa. E não são. Tecnicamente, não. Não há problema algum em chamar publicidade de propaganda ou vice-versa. Aqui eu não estou aqui para ditar regras e tudo. Mas tecnicamente, no estudo da comunicação social, elas têm uma diferença. E eu vou explicar aqui qual é. É o seguinte: a publicidade. Eu vou começar pela propaganda, né? A propaganda, é, na sua essência, ela propaga ideias, né? Por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, né, as pessoas nos países atingidos tinham que economizar comida, né? Porque é um momento de racionamento super sério e, né, um momento de muita dificuldade, fábricas sendo destruídas e tudo mais. Então, o governo fazia muitas campanhas de propaganda para conscientizar as pessoas de que elas deveriam é, reduzir a quantidade de comida que elas consumiam, porque poderia faltar se as pessoas não tivessem essa consciência. Então, isso é uma forma de fazer propaganda. Não está vendendo um produto, não está divulgando uma marca, está divulgando uma causa, né? Alguma coisa que afeta a todos. Por exemplo, as campanhas de vacinação do Zé Gotinha, por exemplo, elas são campanhas de propaganda, que elas estão propagando uma ideia, um serviço público, um serviço de utilidade pública, né? E, por exemplo, as campanhas de conscientização do Detran, né, de corra menos, né, tome cuidado para não digitar o celular e tudo mais, também são campanhas de propaganda, não estão vendendo nenhum produto, não estão vendendo nenhum serviço, não são comerciais, não visam o lucro, mas estão aí para falar com as pessoas. E isso, tecnicamente, se chama de propaganda. Beleza. Explicado isso, aí a gente vai para aquela que é mais famosa, assim, mais comum, né? A gente vê mais, que é a publicidade. A publicidade, ela existe para vender produtos, vender serviços, divulgar de forma comercial as coisas. E aí eu peguei um exemplo qualquer, um anúncio do Volkswagen Up, por exemplo, que eles dizem ali, né? Você acha que precisa escolher entre potência e economia? E aí é propaganda do Up, que é um carro que é econômico, mas também potente. E aí eu continuo aqui mostrando que é possível também fazer propaganda e publicidade ao mesmo tempo. Essa campanha aqui é muito interessante. É uma campanha da Volkswagen que ela também está conscientizando com relação a que as pessoas não digitem enquanto dirigem, né, no trânsito. É uma coisa muito comum, mas também muito perigosa, né? Pode gerar acidentes e mortes e tudo mais. E aí a campanha da Volkswagen dizia, né? Não digite enquanto dirige. E aí eles fazem uma brincadeira, uma metáfora aí do emoji acidentado, né? Unindo o universo do celular com de quem está dirigindo no trânsito. Então eles estão dando aqui uma mensagem, né, de utilidade pública, não estão vendendo o carro, não estão vendendo um produto, um caminhão deles, nem nada disso, mas ao mesmo tempo eles têm a marca deles assinando ali. Então é como se fosse um misto das duas coisas, entre publicidade e propaganda, já que eles estão fazendo um tipo de conscientização, que essa não tem fins comerciais, mas ao mesmo tempo a marca está se divulgando, né? A marca está criando na mente das pessoas uma mensagem de que ela é consciente, né? Que ela se preocupa com seus consumidores e tudo mais. Então aqui é uma mistura entre publicidade e propaganda. E aí essa breve introdução era para. Aí tem outras peças da campanha, né, que variam, são sempre emojis acidentados e tudo mais. Então essa breve introdução era para dizer que a publicidade e a propaganda são diferentes, mas eu vou tratar das duas aqui, então em alguns momentos elas vão se misturar, e aí para não ficar chamando de uma ou de outra, eu vou chamar de comunicação. Como a comunicação transforma, né? A comunicação em geral, seja publicidade, seja propaganda, seja o jornalismo, em alguns momentos vai ter o auxílio do jornalismo nesses cases que eu vou mostrar. E eu vou começar dizendo como a comunicação, a publicidade em si, a comunicação ou a propaganda, elas estão tão presentes na nossa vida que elas estão sempre alterando, modificando, melhorando ou piorando aspectos da nossa sociedade. E uma delas, a que eu começo aqui, é como a comunicação pode transformar uma frase em ditado popular. E aí, tem essa frase que é muito famosa, que é bonita camisa Fernandinho. Certa vez eu mostrei para alunos meus do design gráfico e muitos deles conheciam,
Muitos deles não conheciam, porque é uma turma mais jovem, mas os que conheciam não sabiam a origem. Eles repetem, mas sem saber de onde veio. Isso é muito comum, a gente tem expressões que a gente usa que a gente não sabe onde surgiram, né? E aí, a bonita camisa Fernandinho, para quem não sabe, ela surgiu de um comercial, de uma marca de roupas, né? Camisas, calças e tal, que chama US Top, que era muito famosa nos anos 70, 80 e tal. E tem um comercial que é muito icônico para quem é publicitário ou para quem viveu aquela época, que é de onde surgiu essa frase. E eu vou mostrar aqui. Eu sei que às vezes o streaming às vezes dá uma travada e tal, mas depois eu vou repetir o que por imagem aqui o que passou. Quem não conseguir acompanhar 100%, não se preocupe porque não é um impeditivo não, tá? Deixa o áudio não tá, parece que não tá saindo do som. Vou compartilhar novamente, marcando a opção aqui de vídeo e vou rolar novamente. São coisas do streaming, né? Da pandemia que a gente vai se adaptando. Fernando. Que novidade é essa, senhor Fernando? É da nova coleção West Top. Bonita. Modelo novo, Fernando? Sim, senhor. Gostei. Camisas US Top. O mundo trata melhor quem se veste bem. Bonita camisa, Fernandinho. Muito obrigado. A do senhor também é linda. E aí, foi aí que surgiu essa expressão, né? Para quem não conhecia. E ela, para quem não conseguiu acompanhar muito bem, Realmente subiram, mas agora voltaram para ficar. E aí mostra um funcionário lá na ponta da mesa, né? Super distante do chefe. E aí o chefe, poxa, todo mundo tá de branco, né? Todo mundo igual, né? Representando gente sem personalidade. E aí ele fala, e essa camisa, tá? Ele fala, da US Top e tal. E na outra reunião ele tá mais próximo do chefe. E na última ele tá ao lado do chefe, e o chefe tá com a mesma camisa que ele, né? Todo mundo tava de branco, e ele passou a ser o queridinho, né? E ele fala, bonita camisa, Fernandinho, não era mais Fernando, né? E todos falam a sua também, chefe e tal. E aí é muito interessante. Essa é a reflexão que eu quero trazer para essa palestra, que é isso, como a comunicação transforma hábitos, né? Virou um bordão, as pessoas usam isso para falar quando alguém vai com uma camisa bonita numa reunião, aparece numa festa, é muito comum que as pessoas, principalmente as mais velhas, falem que bonita camisa, Fernandinho e tal. E antes de eu fazer publicidade, eu também não sabia de onde vinha isso, porque não era da minha época, eu era criança na época da publicidade, mas também passei a repetir, sem saber a origem, e é muito interessante. Acontece isso com músicas também, às vezes a gente conhece uma música que foi regravada e pensa que é de tal cantor, e depois a gente descobre que ela já existia há muito tempo e essa pessoa só regravou. Beleza. E esses fenômenos aconteciam com mais frequência no passado, né? Por exemplo, porque, né, vamos pegar aqui como referência o maior meio de comunicação brasileiro, que é a TV Globo. Então, o trabalho do publicitário que trabalhava para a grande marca era muito mais fácil. Ele fazia um comercial que aparecia talvez no intervalo do Fantástico ou do Jornal Nacional, e em 2 dias o Brasil inteiro já estava acostumado, já sabia daquele comercial, já era notícia, já era comentado, porque não se tinha muitas possibilidades de atrações na TV, então, né, tudo que fosse criativo, chamasse atenção, acabava virando discussão, né? E aquele negócio da TV pautando a nossa agenda, os assuntos que a gente discute e tal. E hoje em dia é muito mais complicado, né? Não é tão fácil um comercial virar bordão, porque passa na TV, mas não é mais grande parte do público já não assiste mais a TV aberta. A mídia, né, a mídia publicitária está muito fragmentada. Então, hoje em dia, a tarefa do publicitário em transformar uma ação, uma campanha em algo super popular é muito mais difícil.
e vai ser cada dia mais raro a gente ver esse tipo de coisa, de uma publicidade, uma peça publicitária que virou assunto, que todo mundo se lembra, que todo mundo comenta, como foi, por exemplo, os mamíferos da Parmalat, que todo mundo sabe, todo mundo viveu, todo mundo tem lembranças e tudo mais. Hoje em dia é mais raro de acontecer. Beleza. E aí eu trago um outro caso muito curioso, lembrando que essa aqui é como uma comunicação pode transformar uma frase em ditado popular. Tem uma palavra, tem essa frase ou essa expressão, tá bom, né? E é uma frase, é uma coisa falada em português que virou uma expressão, ditado popular na Coreia do Sul. E aí tem um suco lá, que é esse suco aqui, que é o suco Del Monte, suco de laranja. E eles fizeram um comercial nos anos 80, imagino eu, que mostra o diretor dessa empresa vindo ao Brasil, porque aqui onde eles compravam as laranjas dele, né? O Brasil é o maior produtor de laranja do mundo, vindo aqui averiguar a nossa produção. E aí eu vou mostrar aqui para vocês. 세계적인 오렌지의 명산지 브라질. 브라질에서도 정말 좋은 오렌지를 찾았을 때 델몬트는 이렇게 말합니다. 따봉! 델몬트 주스, 정말 좋은 오렌지로 만듭니다. E aí eu não sei se todo mundo conseguiu acompanhar, o diretor, né, engravatado, caminhando pela plantação de laranja no Brasil, e aí ele pega numa laranja, pega noutra, e aí em certo momento ele encontra ali o cara que imagino que seja o chefe do local, da plantação e tal, e ele prova a laranja, né, e ele olha pro chefe, pro cara e fala, tá bom, e aí faz o sinal de positivo do tá joia e tudo mais. E aí, da forma mais estereotipada possível, os brasileiros começam a sambar, né? Porque o cara provou a laranja e tudo mais. Todo mundo dançando e tocando pandeiro e tudo mais. E aí, esse comercial ficou muito famoso na Coreia do Sul. Ele é falado em coreano, como a gente viu, mas a expressão é tá bom. E aí, é muito famoso lá. Tem um canal, eu descobri isso por um canal de YouTube que chama Coreaníssima. É uma coreana que mora no Brasil e ela conta coisas, fatos e tal. E ela contou essa história, eu fui pesquisar. E aí tá lá os brasileiros dançando e tal. E aí lá na Embaixada da República da Coreia, no YouTube, tem esse comercial e eles contam, né? Sabia que a frase em português mais conhecida na Coreia é tá bom? Aí ele fala, porque em 1989 teve esse comercial e tal. Aí ele fala, o movimento do polegar pra cima com a frase tá bom tornou-se sensacional na Coreia. Era tão popular que a empresa até mudou o nome do suco para tá bom. Aí Lee Suman, deve ser, mais conhecido como fundador do entretenimento assim, então cantor pop, estava no comercial da TV Tá Bom. Ainda hoje, muitos coreanos dizem que tá bom para descrever algo que é bom ou ótimo. E aí, mais uma vez, eu relembro aqui, né, por que essa palestra se chama Comunicação que Transforma, porque olha que loucura, né, um comercial, né, que em princípio tem uma função muito específica, né, de vender um produto, de fazer com que as pessoas queiram provar aquele suco de laranja, mudou ou criou uma nova expressão na Coreia, né, uma expressão que saiu do português brasileiro e foi parar na Coreia. As pessoas usam o tá bom para falar que tá bom lá. E isso é muito legal, né? Para ver como é o poder da comunicação, quando como ela é disseminada e como ela atinge as pessoas assim de forma impactante. Beleza. Então, citando esses dois casos, né, como a comunicação pode criar expressões populares, tem o Bonita Camisa Fernandinho no Brasil, o tá bom na Coreia. Eu vou passar para outro aqui. A comunicação pode melhorar a vida das pessoas. E como ela pode melhorar a vida das pessoas? Vou dar mais um exemplo aqui. Isso aqui é a leitura em braille, né? Não sei se todas as pessoas já tiveram a oportunidade de ver pessoalmente como funciona isso, mas é muito interessante o processo e tal. Eu tive a oportunidade de ir no Supremo Tribunal Federal, quando eu era chefe da editora, nós lançamos os livros do Supremo em audiobooks, para que as pessoas, para surdos, não para ouvir o teor dos livros, mas também para pessoas que quisessem ouvir no carro, os livros e tudo mais. E aí a gente fez uma pesquisa de campo, fomos até uma escola de cegos aqui em Brasília, para que eles nos dissessem o que era certo, o que não era certo, como funciona, como não funciona a coisa do audiobook. E aí eu tive a oportunidade de conhecer um pouco o sistema Braille, é muito, muito bonita a coisa toda, né? Como funciona, a ideia é sensacional. E aí, em certo momento, um publicitário teve a ideia genial de fazer o Braille Bricks, que é o quê?
São pecinhas no formato do Lego, mas não do Lego. Tem aquele mesmo formato do Lego, porque o Braille ele é uma sequência, né, de seis círculos, duas colunas de 3, e, né, a forma como eles se posicionam formam as letras. E aí alguém teve a ideia genial de fazer o Braille nas peças de Lego, para crianças poderem ser alfabetizadas. Porque isso facilita, né, além de ser uma coisa lúdica, se produzido em larga escala, popularizaria, né, o acesso ao Braille e tudo mais. Porque imprimir, por exemplo, um livro em Braille é muito caro, exige uma máquina especial e tudo mais. E aí eles criaram a sequência do alfabeto e tudo mais. E aí a comunicação social, como ela é importante quando se junta, né? O jornalismo também deu voz a esse projeto. E aí divulgou, várias páginas divulgaram, vários sites, vários veículos. O projeto usa jogos educativos para a alfabetização de crianças cegas. Aí falava, os famosos blocos de montar são uma excelente ferramenta na hora de educar aqueles que não podem enxergar, pela similaridade com o Braille. Aí saiu no Huffington Post internacional e tal, né, falando sobre essa ideia e tudo mais. Saiu também a Casa Branca, retweetou, e só que o que eles queriam? Eles criaram esse projeto Braille Bricks e eles disponibilizaram os arquivos 3D para que qualquer empresa no mundo produzisse. Eles não tinham ainda a produção disso em larga escala, e eles tinham um sonho de que o Lego abraçasse a ideia e produzisse isso. Só que não aconteceu, porque tem uma votação no site da Lego que eles colocam para votar e os projetos que ganham 10 mil votos entram na fila. E esse não conseguiu alcançar. Aí a mídia entendeu isso e começou a repercutir o caso, e foi crescendo, até que, quando saiu na Casa Branca, a coisa ganhou níveis internacionais, chegou aos ouvidos do presidente do Lego e tal. Eles decidiram produzir essa ideia fantástica, né? E aí o Lego lançou o Lego Braille Bricks. E aí é linda a iniciativa, né? As crianças aí posando para a campanha publicitária do produto e tal. E foi pela Lego Foundation, né? A fundação do Lego que ajuda né, várias causas, principalmente as infantis. E aí começou os veículos brasileiros e mundiais também a repercutir o lançamento do produto Lego. Lego lança peças em Braille para crianças com deficiência visual, né? Saiu no USA Today e tudo mais. E aí o que a gente aprende com isso, né? Primeiro, que a comunicação publicitária, né? Como eu falei, em princípio não tinha intenção de ganhar dinheiro com isso, né? Foi feito junto com a Fundação Dorina Noville, que é uma fundação para cegos no Brasil muito, muito importante, muito séria. Só que o publicitário tem, né, quase que, como é que eu vou falar assim, a propriedade da criatividade, né? As pessoas costumam vincular o publicitário à criatividade. Eu digo que a publicidade é líquida, que ela cabe, ela entra, ela se amolda em qualquer recipiente. Então pode ser para engenheiro, para arquiteto, para advogado, mas o publicitário costuma ser aquele que é conhecido por ser criativo, né? E aí, às vezes a gente tem esses insights, esses rompantes de ideias muito boas, e o publicitário também tem ideias muito boas sociais, que fazem parte aí do marketing do bem, né? Que podem tanto fortalecer uma marca, mas ao mesmo tempo beneficiar pessoas. Nesse caso, o Lego, quando produz um produto desse, e as pessoas veem que o Lego está fazendo um produto que ajuda crianças cegas, isso aumenta o valor de marca do Lego, né? Isso é branding. Branding é gerir a marca, é fazer com que a imagem dela perante as pessoas seja positiva e que o valor percebido pelas pessoas seja maior. Então, o Lego, apesar de ter feito uma coisa muito boa, solidária e tal, eles também não são bobos. Eles têm um departamento que sabe, olha, se a gente lançar isso aqui, a gente vai estar beneficiando pessoas, mas também a gente vai estar aumentando o valor da nossa marca, a gente vai estar melhorando a nossa percepção perante o público. Então, é muito interessante isso. Inclusive, eu vou contar uma história. Minha mente viaja muito, e durante um case eu lembro de outro, eu vou contar uma história para vocês, que a Heineken, o Fred Heineken, nos anos 70, ele viajou, dos anos 60 ou 70, ele viajou para Curaçao, uma daquelas ilhas paradisíacas com mar e tudo mais, e ele viu muitas garrafas de vidro jogadas na praia, e ele falou, poxa, é muito ruim, né? As pessoas jogam lixo e tal, a gente podia pensar em uma forma de reutilizar isso. Ele voltou para Holanda, onde ele morava, né, onde é a sede da Heineken, e ele pediu para os arquitetos, engenheiros deles,
pensar em uma garrafa que poderia ser utilizada para construir casas. Eles fizeram uma garrafa meio quadrada que se encaixa uma na outra e chamava World Bottle, né? Tipo uma garrafa mundial. E aí eles fizeram testes e construíram uma casa, um protótipo lá numa das residências dele. E era muito bacana a ideia, era sensacional. Só que olha o que é a coisa também do marketing, do branding, do ponto de vista da marca, né? O departamento de marketing dele sugeriu que ele não lançasse esse produto porque poderia soar deselegante. Uma marca. Isso foi o que o Fred Heineken falou. Uma marca de brancos europeus mandando seu lixo para países pobres como ajuda. Poderia soar mal. E aí o projeto foi abortado porque como isso poderia ser visto. Eu acho que um trabalho bem feito de comunicação acabaria com qualquer possibilidade de ruído nessa comunicação, de transmitir essa mensagem, mas eles decidiram não fazer, não levar para frente. Infelizmente, poderia ter entrado aqui, né? Como a publicidade muda vidas, né? Gerando residência e tudo mais para pessoas. Mas não aconteceu. Tudo bem. A comunicação pode ressignificar preconceitos. A gente sabe, né, que a gente vive num mundo em que as pessoas nem sempre pensam antes de falar e acabam vomitando preconceitos. E no mundo polarizado, não é nem só o Brasil, no mundo polarizado que a gente vive, isso tá muito aflorado, né? E a comunicação também tem um papel social, né? Tanto é que a comunicação social, a publicidade tem uma função social e em alguns momentos ela serve de ferramenta para combater esse tipo de atitude e tal. Eu vou mostrar uma aqui que é muito interessante. Ficou muito famosa na época, talvez nem todos tenham acompanhado. Coca-Cola e Fanta, né? Duas bebidas muito famosas da empresa The Coca-Cola Company. E tem a frase, né? Assim como tem a bonita camisa Fernandinho, né? Que veio da publicidade, essa também é uma expressão popular que veio de uma marca, né? Essa Coca é Fanta. E a gente sabe muito bem que essa é uma expressão pejorativa, né? Para se referir a uma pessoa que é homossexual. E por muito tempo isso foi normal, né? A consciência das pessoas, né? Foi mudando e hoje em dia a gente sabe que não é legal utilizar esse tipo de expressão porque é preconceituosa, porque vai contra a dignidade da pessoa humana e tudo mais. E aí a galera da Coca-Cola, junto com a sua agência que atendia a época, departamento de marketing, decidiu, falou, vamos, já que é a gente que está sendo citado nessa brincadeira, nessa piadinha, vamos inverter essa coisa e vamos fazer com que ela seja positiva. E aí eles lançaram, né? Uma latinha da Coca que tinha escrito essa Coca é Fanta. E daí, né? Qual o problema, né? Ser gay, ter relações sexuais com pessoas do mesmo sexo não é negativo para ninguém, não é nada que reduza o valor de nenhuma pessoa. E aí essa latinha de Coca tinha Fanta dentro. E essa era a grande sacada, né? Nunca se viu uma garrafa de Coca que tinha Fanta dentro. E aí eles fizeram um lançamento interno só para funcionários da Coca, porque esse tipo de coisa também tem que ser muito bem planejada, né? Porque apesar da marca estar querendo reverter uma frase que é ruim, é negativa e tal, ela tem clientes também, então ela pensa que isso pode gerar problemas para a marca e tudo mais, então foi feito num ambiente controlado. Eles lançaram internamente para funcionários da Coca, só com a internet. Hoje em dia você não precisa estar na Globo, como eu falei, os funcionários compartilham em suas redes sociais e a coisa ganha o mundo, né? E aí eles ganharam muitos prêmios com essa ideia, super simples, né? Pra gente ver como é uma lata e dentro tem o líquido é diferente, a mensagem é muito forte, essa Coca é Fanta e daí, e só com isso eles, né, geraram um debate, né, de como essa frase não deve ser usada dessa forma. Beleza. Outra frase que é muito forte, aqui não, eu não costumo ouvi-la com frequência, acho que porque o Brasil é muito miscigenado, né? Mas nos Estados Unidos a expressão volta para a África, go back to Africa, é muito forte. As pessoas usam muito como forma de querer ofender uma pessoa negra e tudo mais. E aí, uma campanha, uma agência de viagens focada em turismo negro, turismo para negros que querem conhecer melhor seus ancestrais, sua história, ou brancos também que queiram viajar para a África, conhecer a origem, a bagagem cultural desse continente riquíssimo, eles fizeram uma campanha que é baseada no ódio. Olha que loucura.
Eles foram às redes sociais e pesquisaram por Go Back to Africa. E eles encontraram centenas, milhares de resultados de gente que expõe publicamente, sem qualquer vergonha, esses xingamentos, né? Voltem para a África, esse país não é para você e tudo mais. E eles pegaram esses depoimentos, né? Pegaram vários desses depoimentos, e aí eles pegavam esses depoimentos, cortavam a parte do ódio e deixavam só o volte para a África. E aí, ok, vamos fazer isso, porque a África é um lugar lindo. E aí eles colocavam esses tweets com a parte censurada, né? E mostravam paisagens, lugares incríveis da África. E aí falava, Black and Abroad é o nome da agência de turismo, dizia Black and Abroad, redefinindo experiências de viagem para o viajante negro. E aí é sensacional, porque eles mostram os lugares, eles falam, por exemplo, aqui Vitória Falls, na Zâmbia, aí eles mostram Cape Eastern, South Africa, e eles vão mostrando lugares maravilhosos, né, de ambientes que as pessoas talvez não conhecessem da África, né, porque a gente também tem uma visão muito pequena, às vezes muito míope de alguns lugares, assim como o estrangeiro vê o Brasil só como rio, a gente às vezes vê a África só como savana, só como animais, só como leão, e não é só isso. Eles mostram, né, vários ambientes e eles ressignificam uma frase preconceituosa. Go back to Africa? É como se o negro dissesse, ok, maravilha, isso não é nem de longe ruim para mim, essa frase é maravilhosa e pretendo voltar mesmo. E aí essa campanha também ganhou muitos prêmios, né? Essas campanhas costumam ser muito impactantes. E aí foram dois exemplos muito fortes aqui que eu trouxe de como a comunicação, por meio da publicidade e tal, pode ressignificar preconceitos, né? Frases que eram preconceituosas, que tinham a intenção de ofender, de oprimir pessoas, fazendo o oposto, né? Trazendo uma mensagem positiva. E isso me dá muito orgulho como publicitário, quando eu vejo publicitários pensando assim, agindo assim. E aí eu volto lá ao começo da palestra que eu digo, né? A publicidade, de acordo com a música lá do Humberto Gessinger, não existe só para vender coisas, né? Eles estão vendendo viagens turísticas aqui para países africanos, mas eles estão também levando uma mensagem, né? Uma mensagem muito bonita, muito inteligente, muito criativa de como combater o preconceito. A comunicação pode alterar comportamentos sociais. E essa daqui é muito interessante, muito inusitada e muito corajosa também. Na Austrália, na Nova Zelândia, porque os países são muito parecidos em costumes, eles estavam com um problema que os jovens estavam sofrendo muitos acidentes, muitos deles fatais, né? Por dirigirem em alta velocidade no trânsito. E isso é um problema em qualquer lugar do mundo. E eles fizeram várias pesquisas para pensar em como combater isso. E aí, como publicitário, eu digo, as campanhas padrão, aquelas que dizem, tipo, do Detran não corra e tudo mais, elas acabam passando despercebidas, porque assim, a mensagem é sempre a mesma, né? É tipo dizer não use drogas, é muito simples, é muito como você ouviu tantas vezes que você acaba ficando anestesiado daquilo ali. Ela já não tem mais tanto efeito. Então esse tipo de coisa, quando você tem que alterar um comportamento de forma muito, muito forte, né? E atingir as pessoas, principalmente jovens, você tem que ser inovador e tem que pensar fora da caixa, né? Que as pessoas gostam muito dessa expressão. E essa galera pensou mesmo. Eu vou mostrar aqui para vocês. É o seguinte. E aí, eu vou mostrar aqui prints para quem não conseguiu acompanhar muito bem por causa do streaming. Era o seguinte, era um jovem, né? Um jovem no seu carro, e ele vê duas moças do lado de fora, o semáforo abre, e ele acelera com toda a velocidade para chamar a atenção delas, né? E aí o comercial, as moças fazem assim com o dedinho mínimo, né? Uma olha para outra e faz assim.
querendo dizer, esse cara tem o pênis pequeno, ele quer se expressar por meio do carro dele, e então ele precisa disso, correndo. E aí essa era uma forma de fazer com que os jovens se sentissem envergonhados ao correr no trânsito. E isso foi ganhando a população da Nova Zelândia. E aí essa era a campanha impressa, né? E a campanha dizia assim, correr. Ninguém pensa que você é grande por isso. Tentando fazer uma tradução para o português, né? Algo nesse sentido. E era um símbolo muito, muito simples, inofensivo, né? Por exemplo, essa campanha podia passar às 10 horas da manhã, que nenhuma criança iria se chocar porque não entende o teor dessa coisa, mas muito efetiva. E aí tinha para todo lugar, tinha outdoor, tinha revistas, lá, a tiazinha também fazendo, né? Correr não te faz ser maior, ninguém vai pensar que você tem o órgão maior porque você corre e tudo mais. E foi muito extensa a campanha. Eles pensaram a forma de atingir o público jovem também de outras formas. Tem uma revista de surf, é um esporte muito popular por lá, né? Que vinha com uma mini camisinha, uma micro camisinha de brinde na camisa, na revista, que era mais uma forma de reforçar a mensagem da campanha de que quem corre tem pênis pequeno. Então, isso envergonhava quem corria, né? Então, era uma forma de, como eu falei, de forma impactante, está atingindo os jovens para que eles repensassem. Antes de correr, falou, opa, as pessoas vão me julgar, né? Vão julgar que eu tenho pênis pequeno porque eu corro, né? Então, é uma forma de mudar o comportamento por meio de um ato, de um gesto, né? De uma campanha e tudo mais. E aí tinha atrás da camisinha, tinha escrito, né? Correr, isso não faz ninguém pensar que você é grande e tal. Tinha também uma coisa muito importante na publicidade, é a mídia, né? Tem o redator, tem o cara que cria os textos, tem o diretor de arte que cria a imagem das comerciais e tal, mas também tem uma galera da mídia e do planejamento que eles decidem onde as campanhas, onde os anúncios vão ser veiculados. Porque eles têm que estar onde o público está. Sabe aquela história da música O Artista Vai Onde o Povo Está? É mais ou menos isso. O anúncio tem que impactar quem ele tem que impactar. Não adianta, às vezes, querer fazer esse anúncio perto da igreja, onde vão muitas senhoras à noite, por exemplo, no culto do domingo ou na missa do domingo, porque às vezes o público jovem não vai estar lá, né? Então eles foram para bares também. Então eles fizeram aquelas bolachas de chopp que tinha lá uma bolinha pequenininha, né, entre os zíperes ali, dizendo: correr não te faz parecer maior e tal. E aí uma coisa muito, muito interessante, muito boa da publicidade, que é o sonho de todo publicitário, é quando os outros meios de comunicação abraçam a campanha. E aí aconteceu. Os jornais começaram a divulgar essa campanha, né? Falando do poder dela e tudo mais. E as celebridades também começaram a fazer o gesto e tal. E isso era uma forma, porque se a publicidade fizesse e isso não pegasse, não seria uma mensagem eficiente. Mas como todo mundo passou a falar, e isso se tornou forte, entrou no imaginário popular, as pessoas abraçaram a causa, as pessoas entenderam qual era a mensagem ali. E a BBC disse que na época a gente não tinha WhatsApp e tudo mais, mas era e-mail, né? Você mandava PowerPoint por e-mail, você mandava notícia por e-mail, e foi a notícia mais compartilhada por e-mail no ano, se eu não me engano, aquele ano. E virou uma revolução cultural no país. E sim, fez com que... Tem um estudo muito grande, que eu não vou mostrar aqui, óbvio, que mostra como caíram os acidentes de trânsito. Eles, por exemplo, fizeram uma campanha, eles fizeram uma pergunta para os jovens antes da campanha ir ao ar e perguntava assim, eles perguntavam assim se a campanha foi efetiva para fazer com que eles parassem de correr ou diminuíssem a velocidade. E aí, quando a campanha começou, ele dizia, 48% dos jovens falavam, a campanha foi efetiva em me fazer correr menos. E aí, quando a campanha foi ganhando força, né, e todos esses passos que eu mostrei foram sendo feitos, o número aumentou, foi de quase 50% para quase 70% dos jovens dizendo, olha, essa campanha me impactou e fez com que eu repensasse a questão de correr no trânsito. Então, mais uma vez, mostrando como a comunicação pode ser poderosa e impactante, se bem utilizada, tá? A comunicação também pode criar problemas e soluções para os mesmos problemas que ela criou. E eu vou mostrar aqui como é interessante esse caso. Todo mundo conhece, imagino eu, o Listerine, que é um produto muito famoso e tudo mais, a gente vai em qualquer farmácia, encontra e tal, mas o que muita gente não sabe é a origem dele. E aí é o seguinte, foi inventado no século XIX como um eficiente antisséptico cirúrgico, ou seja, era um produto para esterilizar, né,
as pessoas, o ambiente antes da cirurgia, ou depois. E ele tinha essa cara aqui, né? Produto muito antigo e tal. E mais tarde ele foi vendido destilado para limpar o chão e curar a gonorreia. Olha que loucura, né? Coisa muito inimaginável para. Talvez quem coloque isso na boca hoje e leia curava a gonorreia pode até. Nossa, que estranho, né? Eu não queria ter pensado nisso. Beleza. Mas o produto só se tornou um sucesso nos anos 20, quando passou a ser vendido como solução para a litose crônica. O famoso bafo, né? E aí, pensem que o produto era vendido para curar gonorreia, para cirurgia, então ele tinha um nicho muito específico de pessoas. Então ele atingia muito, muito menos gente. E quando uma marca quer ganhar mais dinheiro, ela tem que atingir mais pessoas, né? E o que eles fizeram? Vamos tentar atingir a maior parte do público. E quem pode ser atingido pela possibilidade de ter halitose crônica? Qualquer pessoa que tenha boca, né? Então, o público deles passava a ser quase 100% das pessoas, né? E isso é mais dinheiro no caixa, né? E aí, o que a publicidade tem que fazer? Nesse caso, educar as pessoas. O produto não existia com essa função e eles queriam passar a fazer com que as pessoas utilizassem, certo? Então, eles queriam fazer com que as pessoas utilizassem o produto para esse fim e a publicidade tinha que educar as pessoas para dizer, olha, esse produto é para isso, né? E aí, eles começaram a colocar na cabeça das pessoas o mal que a halitose faz. E esses eram os anúncios da época, né? E aí tinha lá um cara com uma mulher e a outra sozinha, né? A gente sabe que a comunicação no passado era muito machista. E aí dizia, né? A halitose faz você se tornar impopular. E aí dizia, mas é indesculpável, porque pode ser facilmente remediável, né? É muito fácil de resolver, é só usar o Listerine, né? Falava assim, don't fool yourself, não se faça de bobo. Use e pronto, resolve o seu problema. Aí tinha um outro anúncio lá, né? Você é impopular com as suas crianças, olha que loucura, né? Tipo, tava dizendo que o filho talvez não desse tanta atenção pra mãe, não falasse com ela, ou não chegasse muito perto, porque ela tinha halitose. Então, o que uma mãe, ao ler isso, pensava? Eu tenho que me proteger desse problema, né? E eu vou usar Listerine. E aí tinha lá, né? Mais uma vez você não foi convidado. E aí tinha lá o Listerine e falava, né? Listerine acaba com bad breath, né? Acaba com o bafo, né? E, ou seja, o cara não era convidado para as festas porque ele tinha bafo. Olha como isso era um negócio impactante para as pessoas, né? Você saber que um dos motivos para você não ser convidado era a halitose, né? Tinha uma outra lá que era a mulher esperando a ligação, né? E aí dizia, né? Vá pra cama, teimosa. Ele não vai te ligar, porque você tem bafo. Como eu falei, na época era uma campanha muito machista, mas é engraçado a gente observar isso do passado e tal. E tem um escritor inglês, John Ruskin, que ele fala da história da civilização. Ele fala que as civilizações contam suas histórias por meio de 3 livros: o livro de suas palavras, o livro de suas ações e o livro de sua arte. Ele fala que, por exemplo, se os egípcios fossem ao contar sua própria história, eles teriam 3 livros: da arte egípcia, das ações egípcias, né, tudo que eles conquistaram, e das palavras egípcias, hieróglifos e tudo mais. Aí ele fala que para entender você tem que entender o outro livro. Então você teria que ler os 3 livros. Mas ele fala que o mais sincero de todos seria o livro da arte. E aí eu não estou dizendo que a publicidade é arte, porque não é, mas eu encaixo mais ou menos nessa mesma temática. Porque a publicidade reflete o pensamento da época, né? Então, se você pega um anúncio dos anos 20, você pensa você vê como as pessoas pensavam naquela época e o que se dizia, o que não era reprovável falar, o que não era tabu falar e tal. Então é muito interessante a gente ver isso para entender como era a sociedade da época. E aí, o livro que eu vou mostrar aqui para vocês, que conta essa história, ele fala o seguinte: até então, o mau hálito não era visto como algo tão problemático, mas as campanhas do Listerine provocaram essa mudança. Então, imagino que o mau hálito fazia parte do dia a dia das pessoas, talvez não fosse algo percebido ou tão problemático, mas eles bateram tanto nessa tecla que eles fizeram as pessoas começarem a se preocupar. E é muito interessante isso. Isso talvez aconteça com a gente hoje em dia, não vou lembrar aqui um exemplo de alguma coisa que era comum, mas depois passou a não ser. Talvez cinto de segurança. Eu me lembro muito bem de criança não usar cinto de segurança, ir no chiqueirinho lá do Fusca atrás e ser super normal, né? Mas hoje em dia é um absurdo você colocar uma criança sem cinto, né? Sem cadeirinha e tal. E a publicidade foi isso, né? Quando os governos impuseram a utilização de cinto de segurança, foi por meio da propaganda que as pessoas, né? Campanhas educativas falavam para as pessoas usarem e tudo mais.
E aí lá no livro ele fala assim, o Listerine foi mais responsável por promover a halitose do que por promover a higiene bucal. Ou seja, eles não falavam assim, limpe os dentes. Eles falavam assim, você pode ter halitose. Perceba a diferença, né? As campanhas publicitárias costumam ter dois vieses. O do uso do produto e o do não uso do produto. A campanha pode falar, se você usar esse produto, isso vai acontecer com você, né? Você vai ser melhor e tal. Ou ela pode falar, se você não usar esse produto, isso vai acontecer com você. Você vai ser pior. E nesse caso, eles foram pelo caminho do não uso do produto, né? Beleza. Em apenas 7 anos, a receita da empresa subiu de 115 mil para 8 milhões de dólares. E aí, como eu falei, né? Todo mundo que tinha boca passou a ser um consumidor potencial. Então, essa foi a grande virada, a grande sacada, né? Do departamento de marketing ao mudar o objetivo do produto, a função do produto. Beleza. E aí, essa história, para quem quiser, vou dar algumas indicações de livros aqui para vocês, como material complementar. Tem um livro que chama Freakonomics, que é muito legal. E uma coisa que eu digo para quem é da área da comunicação, você não precisa nem ser da publicidade, do marketing, do jornalismo, mas quem trabalha com comunicação, e hoje em dia todo mundo tem redes sociais, né? Às vezes o cara que é da gestão da informação, como tem muitos alunos aqui, ele tem que ter a própria página dele, ou da empresa dele, ou do cliente dele. Então a comunicação é necessária para todo mundo. Quem trabalha com comunicação não tem que estudar só comunicação, tem que estudar tudo, porque tudo afeta a comunicação e tudo gera insights. E aí tem esse livro, Freakonomics, que ele fala sobre o lado oculto e inesperado de tudo que nos afeta, por meio da economia. São dois economistas que escreveram, e eles contam essa história para mostrar como, para ganhar mais dinheiro, a Listerine mudou hábitos do americano, né? Então esse livro é muito interessante, deixa a dica aí para vocês. E aí, eu não sei se alguns aqui, mas quando eu estou na rua, por exemplo, e eu não vou poder ir para casa, ou eu não estou no trabalho, não tenho uma escova de dente acessível e eu almocei, uma das coisas que eu faço para tirar o incômodo de estar com a boca suja é mastigar um Trident. Que é uma das formas, né, da gente tentar ter outro gosto na boca e também dar uma limpada, né? Pelo menos a gente se engana desse jeito. E eu conheço pessoas que me confirmaram isso também. E cada um tem a sua forma, né? Mas aí, o que é a visão de mercado, né? Departamento de marketing, então, aí para isso, para pesquisar o mercado, para ver quais são as tendências, para ver como o consumidor está agindo, para sugerir novos produtos para as empresas. E aí, um dia desse, minha namorada estava na farmácia e me mandou uma foto disso aqui: Listerine Gold Tabs, que é o tablete mastigável da Listerine para limpar a boca. E eu achei muito interessante. Também, Listerine criando um novo hábito hoje em dia. Não sei se vai pegar, é um produto novo. Eu sou muito curioso e não conhecia, então muita gente com certeza não deve conhecer também. Mas estou eu aqui fazendo propaganda da Listerine de graça, né? E aí no próximo ano, Rafael, você chama o pessoal da Listerine para vir aqui no EGEM falar qual tem sido a repercussão dessas campanhas. E aí também tem que educar, né? Assim como eles educaram no passado, é um produto novo. Eu vou mostrar para vocês como, por ser diferente, como as pessoas também devem ter passado por esse mesmo estranhamento na época. Presta atenção, como é a campanha. Eles falam o seguinte: mastigue para começar, 10 segundos mastigando. E aí ele fala aqui, ó, que ele é sólido e vira líquido. Quando você mastigar, esse Listerine vai virar líquido. É meio bruxaria para mim, mas acontece, dizendo eles. E aí eles falam: mastigue para começar por 10 segundos. 2, bocheche, que virou líquido. Bocheche para ele agir por 30 segundos. E 3, para surpresa de vocês, engula. Sim, é seguro. E claro que eles fizeram muitos testes, deve ter passado pela Anvisa e tudo mais. Então olha aí, você mastiga a cápsula, o tablete de Listerine, ele vira líquido, você bochecha e engole, não é para jogar fora. Muito interessante. Em princípio pode causar estranhamento, pode muitas pessoas não quererem fazer isso, mas imagino que seja seguro, como eles estão dizendo. E é uma nova forma. Então, eles estão mudando hábitos, estão tentando mudar hábitos. Não sei se vai pegar. Talvez daqui a uns anos a gente pode fazer um estudo de caso sobre isso, né? Pode ser inclusive, tema para TCC, né? De alunos aqui da instituição. E aí, muito interessante, como é isso que eu falei, a publicidade lá no passado, a comunicação, criou um problema, que é você tem hálito, você tem um bafo, e também gerou a solução, falou, é só usar a Listerine. Olha como os caras são sagazes, né? Beleza. A comunicação também pode desafiar padrões. E aí eu vou mostrar um exemplo aqui que é um dos mais lindos para mim. Todo mundo deve conhecer esse aqui, que é o Raging Bull, né? Que fica em Wall Street. E ele tá lá em Wall Street
E as pessoas fazem fila para tirar foto. Em 2013 eu tive lá, tava um frio danado em dezembro, com touca, quase neve, mas peguei fila para pegar nos testículos desse touro, né? Que as pessoas dizem que se pegar, você vai obter sucesso, né? E tal. E não sei se é coincidência, mas eu estou aqui falando para uma galera que está disposta a me ouvir falar sobre publicidade. Talvez tenha um pouquinho da ação desse boi aí. Beleza. E aí ele tá lá como uma representação da ferocidade do mercado financeiro em Wall Street e tudo mais. E é uma coisa muito masculina, né? É um touro e tal. O ambiente de Wall Street é muito masculino. E uma instituição lá de Wall Street que mulheres decidiu chamar atenção para a causa para dizer, olha, as mulheres também mandam bem no mercado financeiro. Elas precisam de mais visibilidade. E aí esse briefing chegou, né? O briefing, para quem não sabe, é um documento que detalha, né? Que descreve quais são as necessidades daquela... A agência queria fazer o quê? Chamar atenção para a causa feminina, para acabar com a diferença de salários e das poucas possibilidades delas se inserirem nesse mercado. E aí o briefing era esse. Como fazer isso? Pode ser uma campanha publicitária por meio de anúncios no Wall Street Journal, por exemplo. Pode colocar outdoors ali na região, beleza. Mas lembra que eu falei que aquilo que é muito comum acaba não chamando tanta atenção? Quando você quer chamar muita atenção, assim como os caras do dedinho mínimo, você tem que impactar. E eles impactaram. De forma muito simples. Eles fizeram uma estátua. Uma outra estátua que ficava em frente à estátua do touro. E era uma menininha. Com as mãos, né, na cintura, como se ela fosse ali destemida. O nome dela é Fearless Girl, né? Que é a garota destemida. E ela estava em frente ao touro dizendo, eu não tenho medo de você. E aí, nos pés dela, tinha uma placa de metal que dizia o seguinte, conheça o poder das mulheres na liderança. She makes a difference. Elas fazem a diferença. E o she, porque na bolsa são 3 letras que representam as ações, né? O she eram as letras que representavam essa instituição, que é a State Street Global Advisors. E aí, gente, o impacto dessa campanha foi brutal, assim, porque é um símbolo americano, né, e tal, e ela ganhou todos os jornais, e é isso que o publicitário queria, né? Levantar o debate e ganhar mídia espontânea. Quando o jornal, o New York Times, cobre isso, a agência que gastou, sei lá, 50 mil para fazer a escultura em cobre com um cara top e tal, gastaria 200 mil para anunciar no New York Times. E apareceu de graça lá. Porque a ideia era tão poderosa que o jornalismo decidiu cobrir, repercutir, dar mais voz a essa causa, amplificá-la. Então é isso que a comunicação, quando é bem feita, consegue, né? Um exemplo, por exemplo, é o iPhone. Quando o iPhone foi lançado, né, o Steve Jobs revolucionou naquela apresentação dele, e ele saiu na capa de todos os periódicos. A capa da Veja, do Isto É, da Época, da Time, da Newsweek, foi o iPhone. E foram bilhões de publicidade que a Apple não precisou gastar. E isso mostra mais uma vez a genialidade do Steve Jobs, né? E aí, em certo momento, ela ficou por um tempo, a prefeitura autorizou que a estátua tivesse por um tempo ali. Depois ela foi para outro lugar definitivo. E aí, quando eles transferiram, foi muito legal a sacada. Enquanto estava em transferência, quando ela saiu daquele lugar, eles deixaram a plaquinha. E aí dizia, a Fearless Girl está se mudando, né? Mas enquanto ela não chega lá, tome o lugar dela. E aí as mulheres pisavam ali para fotografar, na pose da Fearless Girl. E para quem não conhece, tem o Festival de Cannes, Festival de Publicidade de Cannes, tem o de cinema, mas tem o de publicidade. É o maior festival de publicidade do mundo. As agências, essas ideias vão ser todas julgadas lá. E aí tem várias categorias. Melhor ideia em outdoor, melhor ideia em comercial de TV, melhor ideia em embalagem. E aí no final do festival eles pegam todos os campeões e decidem qual foi a grande ideia do ano. E essa foi a grande ideia do ano. Se não me engano, 2015, 2016. Uma estátua como peça publicitária, como peça de propaganda, foi a ideia do ano. E isso é incrível, para mostrar como a comunicação pode desafiar padrões. A comunicação pode embalar protestos também. A gente viu aqui frases, a gente vê, né, frases que estão na boca do povo e acabam indo parar na publicidade. É muito comum, né? Eu não vou me lembrar aqui agora alguma, mas coisas que a gente usa no dia a dia, a publicidade pega e faz pequenas inversões. Por exemplo, esses dias eu vi uma campanha da Red Bull no mercado que aí dizia assim, se ficar o bicho pega... Se ficar o bicho...
se correr o bicho não pega. Ele invertou, colocou um não, né? Porque tomando Red Bull te dá asas. E a publicidade se apropria muito de ditados populares para fazer suas campanhas. Eu fiz uma vez uma campanha para uma camiseteria. Era uma camiseteria que tinha frases reflexivas, né? De filosofia e tal. E aí a campanha que eu criei, o slogan era penso, logo visto. Visto a camiseta. Que é uma frase que é muito famosa de penso, logo existo. Então a publicidade se apropria de ditados populares, de provérbios, altera e utiliza. E agora eu vou mostrar uma frase que foi criada pela publicidade e foi utilizada pelas pessoas na vida. Quando estava próximo da Copa de 2014 no Brasil, a Copa do 7-1, né? A Fiat lançou uma campanha. Essas marcas sempre surfam na onda da Copa, né? E aí era uma campanha com a música cantada pelo Falcão do Rapa, que era Vem Pra Rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Imagino que vocês se lembrem dessa música e tal. Aí tinha o povo festejando nas ruas e tudo mais. Só que nessa mesma época eclodiu os movimentos populares de 2013, né? Junho de 2013, muita gente protestando contra os gastos que a Copa trazia para o Brasil e tal. E aí a campanha Vem Pra Rua virou hino de protesto. É uma frase publicitária que caiu na boca do povo. E as pessoas passaram a utilizar, né? Todo mundo levantava, vem pra rua, né? Quando iam chamar para aquelas manifestações, era vem pra rua e tudo mais. E criou o movimento Vem Pra Rua e tudo mais. Só que isso é um problema do ponto de vista de marca. Por quê? Eu não sei se vocês lembram, quando aquilo começou, era um negócio meio confuso. As pessoas não sabiam o que era aquilo, né? Era um movimento que se dizia partidário. Qual eram as reivindicações? Não tinha alguém liderando, então era um negócio muito esparso. E teve black blocs, teve quebradeira também, né? Apesar de ter a maioria eram pessoas que só queriam o melhor para o Brasil e tal. E aí uma marca não pode ficar refém dessa dúvida, que a Fiat, a gente vai abraçar vai deixar que o público use, vamos apoiar, mas e se morre gente nesse protesto? Isso é ruim, pode atingir a marca, né? E aí a Fiat rapidinho tirou a campanha do ar. Eles disseram que não, que já estava programado, mas essas campanhas costumam durar meses, né? Para gerar brand awareness, que é consciência de marca, as pessoas ligarem a Fiat à Copa, mas eles tiraram rapidinho como forma de tentar se esquivar desse problema. E aí as pessoas usaram Vem Pra Rua, mas a Fiat não forçou a conexão entre essa frase e os movimentos. Então, para mostrar como a comunicação pode embalar protestos, mostrando mais uma vez, por dezenas de exemplos, como não é só vender, né? Muito mais, vai muito além, muitas vezes vai muito além disso. A comunicação também pode alterar percepções. Aí agora, dentro do campo político ainda, que a gente está falando sobre, né? Sem entrar no mérito e de preferências políticas nem nada, só falando do ponto de vista comunicacional, peço que todos sejam muito maduros para entender isso aqui. As campanhas iniciais do Lula era um cara sério, de semblante fechado e tudo mais. O Brasil vai mudar de cara e tudo mais. E ele perdeu duas ou três campanhas, né? Até que em um momento um publicitário, né, decidiu dar uma nova roupagem ao Lula, né? Que foi o Duda Mendonça, que ele transformou o termo marqueteiro em uma palavra com termos pejorativos, né? Com contornos pejorativos, né? Quem trabalha com marketing não costuma se apresentar mais como marqueteiro, porque esses caras, com todo o escândalo do Mensalão, Marco Valério e tudo mais, colocaram esse peso nessa palavra, né? E aí ele criou Lulinha Paz e Amor, era o Lula rindo, era o Lula de gravata, bem arrumado, cabelo muito bem feito, né? E então, além de tudo que o Lula representava, a mudança que ele oferecia, que ele prometia trazer, a imagem que foi mudada dele foi o que deu a virada, né? Que eles chamaram de Lulinha Paz e Amor. E para mostrar como a comunicação pode mudar percepções. Não era o Lula mais de semblante fechado, uma pessoa ameaçadora. Era uma pessoa que estava disposta a dialogar e tudo mais. Tanto é que ele lançou a Carta aos Brasileiros, né? Que se comprometia com as mudanças econômicas que já vinham sendo feitas pelo Fernando Henrique e tudo mais. Então foi um conjunto de ações de comunicação que fizeram com que as pessoas que tinham medo do Lula, a Regina Duarte ficou até famosa por isso, né? Como garoto propaganda do PSDB, de dizer que tinha medo do PT, de mudar essa percepção. E aí, para mostrar também, como eu falei, sobre como a publicidade reflete o passado, mostra como era a época, tinham coisas nos anos 80 e 90 que são inimagináveis hoje em dia. Vou mostrar a campanha, um anúncio publicitário do debate que teria entre Collor e Lula. O Lula e o Collor iam debater do SBT,
E o SBT fez um anúncio para divulgar isso. E o SBT era muito famoso na época por utilizar o posicionamento de ser o segundo lugar e estar tranquilo com isso. O SBT falava, estamos na vice-liderança, a gente é o vice-líder. Ele não queria bater a Globo, porque ele sabia que não conseguia. Então ele assumiu que era vice-líder e falava que ser o segundo lugar é top. Se a agência de publicidade quiser um canal para anunciar, a gente está aqui. Somos o segundo lugar e segundo maior número de espectadores, né? E eles usaram essa brincadeira para divulgar o debate. E aí dizia, não perca Collor e Lula fazendo de tudo para não ser o SBT dessas eleições. Ou seja, os dois fazendo de tudo para não ser o segundo lugar nessa eleição. E olha que interessante, né? Eles brincando com a condição de segundo lugar. E o Lula e o Collor com a arma na mão, como se fosse um duelo. Olha que loucura, né? Tipo, imagine isso hoje em dia, né? Hoje em dia talvez seria arma de verdade, né? A gente sabe como o negócio tá acirrado, então, para mostrar como os tempos mudam, né? Beleza. E ainda na seara política, a comunicação pode derrubar candidaturas. Eu vou mostrar um exemplo americano para vocês verem como é o poder da publicidade vai além do que a gente costuma imaginar. Lá nos Estados Unidos, além do Burger King e do McDonald's, tem uma rede que talvez nem todos conheçam, que chama Wendy's. E ela é famosa por ter uma carne quadrada, então a carne passa um pouco do pão, porque o pão é redondo, ela é quadrada, é uma carne grande e grossa, ela é mais grossa que dos concorrentes. E aí o que eles queriam fazer com isso? Chamar atenção para as pessoas, falar, olha, vocês comem aí Burger King, McDonald's, mas vocês têm que comer o Wendy's, que tem muito mais carne, né? E aí quando eles falam que o dele tem muito mais carne, eles querem dizer que o do outro tem muito mais pão. Essa foi a visão do publicitário, para vender essa ideia, né? Eles fizeram um comercial, que são 3 velhinhas, e elas veem um grande sanduíche na mesa, e lá atrás tá dizendo assim, a casa do grande pão, como se fosse o McDonald's e o Burger King, né? E aí era um pãozão gigante, e elas falavam, nossa, que delícia, né? Aí quando elas abriam, faziam um barulhinho, e tinha uma carninha bem pequenininha lá no meio, né? Olha o tamanho do pão e olha o tamanho da carne, né? E aí tinha uma senhorinha terceira aqui, ó, ela era bem engraçada, ela falava assim, where's the beef? Tipo assim, cadê a carne, né? Só tem pão. E era uma forma de menosprezar o sanduíche dos concorrentes, né? E eles bateram muito nessa tecla, e essa frase, assim como as outras que eu mostrei do Bonita Camisa Fernandinho, caiu no domínio popular. As pessoas começaram a repetir Where's the Beef em outros contextos. E aí, Where's the Beef? Cadê a carne, né? E aí surgiu um candidato lá, o Gary Hart, que ele era democrata, e era o candidato das novas ideias. Olha como essa coisa não é nova, né? Hoje em dia tem a nova política, tem o candidato das novas ideias, isso já é muito velho, né? E aí ele dizia que ele era o candidato das novas ideias, porque ele era um cara novo, jovem, que praticava nova política e tal. E aí teve um debate onde ele confrontou o republicano, e o republicano falou assim, você vive falando que tem novas ideias, mas eu nunca as vejo. E aí me lembra aquele comercial, Where's the beef? Né? Cadê a sua carne? Você não mostra isso. E aí a galera riu muito a galera que estava presente no evento, riu muito, e aí foi parar na capa da revista, né? Who's got the beef? E aí as pessoas começaram a replicar, virou piada, e o cara... Só para mostrar o poder disso, num episódio 20 anos depois dos Simpsons, a Marge tá mostrando pra Lisa que ela guardou o jornal do dia que ela nasceu. E o jornal do dia que ela nasceu era o dia seguinte desse debate. E aí ela mostra o jornal. Aí falava, Mondale to Gary Hart, where's the beef? Olha o poder da comunicação, né? Foi feito há quase 30 anos. Ridicularizou o cara, porque o cara fez uma piada, as pessoas riram, virou manchete. E passou 20 anos depois num desenho, né, da cultura pop e tal. E aí ele tentou depois abraçar a coisa, a galera da campanha dele falou, vamos então brincar com isso, né? Vamos falar que o Hart tem o bife, né? Que ele tem camisetas e tudo mais, mas não deu. Ele era favorito, mas ele perdeu. Ele estava disputando as primárias. Eu confundi. Ele estava disputando as primárias para ver quem seria o candidato democrata que ia concorrer à eleição, e aí ele perdeu a vaga. O Mondale foi o candidato democrata, mas perdeu na eleição pro Ronald Reagan. E aí, para vocês verem, uma frase utilizada na publicidade que não tinha qualquer intenção de causar esse reboliço, foi parar na política e derrubou a candidatura do candidato que era o favorito. Olha como a comunicação pode derrubar candidaturas, como eu falei aqui. Beleza. Agora, interessante, esqueci de falar isso. No ano passado, com a Covid, com a pandemia, vários setores ficaram desabastecidos, né? E aí, a Wendy's ficou sem carne, porque estava faltando carne. E aí eles genialmente trouxeram de volta esse slogan,
fizeram anúncio de página dupla, de página inteira nos jornais americanos, e dizia, where's the beef? E aí embaixo eles diziam, infelizmente estamos sem carne, devido ao problema mundial que está acontecendo, estamos tentando reabastecer nossos estoques. Muito boa sacada, né? E a comunicação pode incentivar mudanças no vocabulário popular. Lembra da Coca e a Fanta? A Coca e a Fanta não mudou a frase continuava a mesma, só que eles mudaram o viés, né, de negativo para positivo. E aí aqui eles fizeram o seguinte: hoje em dia é a comunicação tentando fazer essa mudança. Não digo que está feita e que nem sei se vai dar certo. Mas é o seguinte, a Hering, esse vestido chama Tomara que Caia, né? Essa blusa e tal. E aí a Hering lançou uma campanha no ano passado que dizia, isso não é um Tomara que Caia, isso é uma blusa sem alça. Porque diz que é sexista o termo, torcendo para a blusa da mulher cair e tal, e eles estão mudando para blusa sem alça. Eles estão tentando causar essa revolução no vocabulário popular. Não sabemos se isso vai pegar, se as pessoas vão abraçar, mas é uma forma de tentar fazer isso. Outra coisa, tomara que caia o sexismo, visto uma blusa sem alça. Aí anunciaram em revistas e tudo mais. A Etna fez uma coisa parecida. Como você chama esse imóvel? Eles fizeram um comercial e quase todo mundo respondeu, criado mudo, criado mudo, criado mudo, criado mudo. E aí eles explicaram que o termo criado mudo era usado porque um escravo ficava ao lado da cama do seu senhor durante toda a noite, para caso ele precisasse de alguma coisa, de água, de alguma coisa. Então é um termo racista que remete a um passado escravagista. E aí a Etna tentou também, lançou a campanha para incentivar com que as pessoas não chamem mais de criado mudo esse imóvel, para não perpetuar essa coisa. E aí falava, compartilha essa história para as pessoas saberem, né? Porque quando você comunica de forma que faz com que a pessoa se sensibilize e tenha empatia, é mais fácil do que você só dizer, não é mais criado mudo. Falava, compartilha com outras pessoas e incentive elas a chamarem de mesa de cabeceira. Então, fica aí a dica, em vez de criado mudo, mesa de cabeceira é uma forma da gente tentar mudar, não usar mais esse termo. E a TIM lançou uma campanha que é o teclado consciente. Você instala no app no seu celular, e aí quando você digita uma frase que pode remeter a algum termo preconceituoso, ele te avisa. Aí falava o seguinte, quando você digitava denegrir, aí o teclado avisa. Você não quer trocar por difamar? Porque denegrir quer dizer tornar-se negro. E tornar-se negro não é, de forma alguma, um problema. Aí tinha uma outra, que se você escrevesse meia tigela, ele falava, você não quer escrever medíocre, mal feito? Porque meia tigela era uma forma de punir os escravos, dando só metade da comida, quando eles faziam algo errado. E aí, se vocês quiserem saber mais histórias, essas histórias não estão lá, mas um livro que é muito interessante, que fala das políticas do design, como o design é afetado politicamente no mundo todo. Aí ele conta, por exemplo, do carro Pajero, da Mitsubishi, que em países espanhóis, Pajero quer dizer masturbador. E ele conta como as políticas, como as culturas são influenciadas pelas diferenças de um país para o outro. E é muito interessante. Então, sugiro esse livro para quem quiser se aprofundar nesse assunto cultural e tal, da comunicação, políticas do design, bem legal. E a comunicação pode chamar a atenção das pessoas para causas importantes. Várias dessas são, né? Mas eu separei uma aqui. Esse é o J. Conrad Levinson. É um cara que cunhou o termo marketing de guerrilha. É muito usado, é muito legal e tal. Surgiu lá no Vietnã, na época do Vietnã, porque ele se inspirou na galera do Vietnã, porque eles conseguiram vencer o exército americano com muito menos dinheiro, muito menos possibilidades. Então era uma coisa do pequeno lutando contra o grande, né? Um pequeno alcançando um resultado muito grande e impactante. E por isso que ele chamou assim. E aí ele fala, né? A estratégia deles foi analisar o inimigo e usar as armas deles, que é o que quem faz marketing de guerrilha faz. Então, quem quiser saber mais sobre essa parte do marketing e tudo mais, esse livro é o livro que cunhou o termo, é muito bom. E aí eu vou mostrar da prática, como seria, como foi uma ação de guerrilha muito impactante. Tem a Pfizer, né, que a gente tá muito em voga, né? O presidente da Pfizer deu depoimento na CPI hoje, porque eles fazem a vacina da Covid, mas eles fazem muitos outros remédios, inclusive o Viagra, e eles fazem também vacinas. Uma delas é para pneumonia. Só que o Médicos Sem Fronteiras, que é uma instituição que faz um trabalho muito bonito, descobriu em algum momento que o preço da vacina para pneumonia é mais caro nos países pobres. E não faz muito sentido, né? Você pensa, poxa, o país pobre tem menos possibilidade de comprar, por que é mais caro lá, né?
São uma série de políticas que eu não vou entrar no detalhe aqui, até porque é muito complexo, mas eles foram para frente da sede da Pfizer em Nova York para protestar contra isso. E aí eles fizeram uma pilha de dinheiro lá em frente, junto com um anúncio, e falava assim, drop the price, né? Diminuam os preços. E era uma ação de guerrilha na vera, assim, né? Com pichação e tudo mais. Porque a ação de guerrilha costuma ser transgressora. E aí eles colocaram lá uns anúncios na rua que dizia, ei, Pfizer, por que a sua vacina salvadora de vidas, né? É mais cara em países que têm menos condições. Aí mostrava, né? Uma criança com muito dinheiro, pertinho da vacina, e as outras muito distantes, né? E tinha um site, a Fair Shot, tipo assim, a dose justa, né? Aí tinha várias pessoas no trânsito com placas dizendo assim: ei, Pfizer, por que no Marrocos a vacina é mais cara do que na França e tal? Então era forma de chamar atenção. Marketing de guerrilha, ele chama atenção, ele impacta, ele quer causar burburinho. E aí, eles foram com a placa também que dizia 2.500 crianças morrem por dia de pneumonia. E foram para a sede e colocaram um berço com 2.500 flores, que era representando as crianças que morriam, e o berço tinha nome de crianças que morriam. Era uma forma de chamar a atenção da Pfizer, para fazer as pessoas debaterem isso e cobrarem da Pfizer. Talvez os próprios acionistas, talvez o governo, né? É assim que a marketing de guerrilha age, dando porrada normalmente, né? E aí, para quem não sabe, o marketing de guerrilha, eu separei aqui as principais características de uma ação de guerrilha: ter baixo custo, chamar bastante atenção, ser transgressiva, às vezes até vai um pouco contra a lei, levar com que as pessoas compartilhem aquela ação porque ela é muito inusitada e ter um grande impacto. Isso é o que gera uma ação de guerrilha, tá? E a comunicação pode ajudar a salvar vidas também. Como? O Vitória, time lá da Bahia, né? Ele tem a camisa vermelha e preta, igual a do Flamengo, listras vermelha e preta. E aí eles, em parceria com o Hemocentro da cidade, eles passaram a jogar com a camisa branca e preto. O vermelho sumiu da camisa. E eles fizeram a campanha, os jornais divulgaram, o Globo Esporte divulgou e falou, olha, o Vitória tirou o vermelho da camisa e assim que as pessoas começarem a doar sangue e os bancos forem aumentando, as listras vão voltando. Então no jogo seguinte, com a repercussão, muita gente doou, aí uma lista ficou vermelha. Na outra, 2 listras, até que a camisa ficou totalmente vermelha. Foi uma campanha muito bonita, muito impactante, muito forte. Do ponto de vista publicitário, de comunicação e do time também. A marca do time ganha com isso, porque tá se mostrando um time solidário, né? E tem uma história muito legal, que é a minha favorita. E até guardo ela pro final. Eu não sei se eu coloquei ela no final, mas eu acho que ela é a última. Essa é a doutora Georgia Sadler. Ela é pesquisadora de câncer de mama na Universidade de San Diego, nos Estados Unidos. E aí, nos anos 90, nos anos 80, os estudos do câncer de mama ainda não eram tão, né, assim, não se sabia tanto quanto hoje. E na época descobriu-se que as mulheres negras tinham mais propensão a ter câncer de mama do que mulheres brancas. E a doutora queria informar sobre isso, ela queria levar isso para a população, para as mulheres negras fazerem o exame de toque, do alto toque, para poder evitar, né, a doença e tal. E ela teve a ideia, ir para igrejas, aquelas igrejas negras, né, que as pessoas se reuniam ali, porque ela teria um público reunido ali de mulheres negras. E ela falou, depois do culto, eu reúno essas mulheres e dou informações, entrego panfleto e tal. Só que ela falou, havia 200 pessoas na igreja, mas a gente só conseguia 20 pessoas depois do culto, 20 mulheres. E ela falava, e as 20 que ficavam já sabiam sobre o assunto, porque eu falava, câncer de mama, aquelas que se interessavam pelo assunto iam lá e eu falava, elas já sabem, não estou atingindo o meu objetivo. As pessoas ficavam cansadas e com fome depois do culto, ninguém queria ficar mais meia hora, 1 hora lá, né? Ela falava, estamos todos sempre ocupados, o pessoal queria voltar para casa. E aí, gente, a comunicação, por isso que eu falei, a criatividade não é exclusiva dos publicitários. Ela era pesquisadora da universidade e ela teve uma sacada genial. Para mim, a mais genial de todos aqui que eu mostrei. Ela falou o seguinte, ela precisava de um lugar onde as mulheres estivessem relaxadas e receptivas a novas ideias e com tempo para ouvir. E aí, tem um delayzinho, eu sei, mas se vocês puderem responder, qual seriam, mulheres, um lugar onde a mulher está relaxada, tá receptivo e tem tempo para ouvir alguém falar? Alguém tem ideia? Escreve aí, tá? É o salão de beleza. A mulher, ela falou, principalmente as negras, ela falou, lá no livro, conta o seguinte, as mulheres negras podem ficar de 2 a 8 horas trançando o cabelo. Então ela tá ali o tempo todo e as cabeleireiras conversam, né? A gente sabe disso. Batem papo, normalmente a cabeleireira
goza da confiança das clientes, né? Tem mulher que muda de salão porque a cabeleireira mudou para outro salão. Então, é muito comum. Ela fala, só toca no meu cabelo a mulher tal, porque ela que é boa. Então, elas acompanham. Então, elas têm a confiança. Aí, o que ela fez? Ela foi até cabeleireiras negras e levou essa ideia. Falou, olha, eu tenho que divulgar o câncer de mama, o cuidado com câncer de mama, e vocês são perfeitas para isso. Vocês podem me ajudar nessa missão? As cabeleireiras toparam, claro. E ela começou a dar workshops falando sobre as principais coisas que deveriam ser faladas pelas cabeleireiras para as clientes. E olha que interessante, eu falo muito sobre storytelling lá na minha página, que a comunicação usa muito isso, o branding usa muito isso. Ela contratou contadores de histórias para que eles treinassem as cabeleireiras para elas contarem de forma mais didática e envolvente. Porque se fosse cuspir um monte de dados científicos, talvez as mulheres não se interessassem. E ela contratou contadores de histórias. Olha que genial a sacada, né? E aí, 30 anos depois, foi muito sucesso a campanha. As outras cabeleireiras aderiram. A comunidade das mulheres negras começou a ser mais consciente disso por causa de uma ideia muito pequena, mas muito forte. E aí, 30 anos depois, a Tessie Bonner, uma senhorinha, foi homenageada no mês da história negra que tem lá nos Estados Unidos, porque ela foi uma das precursoras, ela foi uma das primeiras a aceitar isso, e a vida inteira ela continua fazendo essa conscientização. E aí é muito simples, às vezes a gente pensa que a publicidade só pode ser feita no computador, de forma linda, com grandes publicitários, designers e tal. Ela tinha uma plaquinha falando, me pergunte sobre os mitos. Aí o mito número 1, eu não tenho risco de câncer de mama, então não quero me preocupar com isso. Ela fala, esse é o mito número 1, você tem risco sim. E aí ela conscientiza, ela faz isso há muitos anos. Ela foi homenageada pelo Bill Clinton e tal. E tem lá o salãozinho dela, ó. E aí tem lá, né? Lace Up for the Cure e tal. Ela se sente orgulhosa e até hoje ser uma divulgadora da mensagem da doutora Georgia Sedler. E aí, o que eu quero dizer com isso? É possível fazer muito com pouco. Então, às vezes, a gente pensa que o impacto só é causado com muita verba, com muito dinheiro e tal. Claro que isso ajuda muito, né? Mas às vezes dá para fazer grandes impactos, gerar grandes impactos com pequenas ideias. Pequenas ideias no valor, no tamanho que elas parecem ter, mas grandes em seu resultado, em seu impacto, tá? Então, levem isso para vocês, independente da área que vocês estão. Ser criativo, às vezes, pode fazer com que mesmo a falta de verba seja resolvida, né? Dizem muito que o brasileiro é criativo por causa disso, né? Porque a gente está sempre com pouca grana e a gente dá o nosso jeito, né? Então, o brasileiro, para quem não sabe, a publicidade brasileira é uma das 3 melhores do mundo. E por muitos anos, lá no Festival de Cannes, é o país mais premiado, tá? Então, é uma coisa da qual a gente pode se orgulhar, além do futebol, que já não é mais essas coisas, né? A gente é top na publicidade mundial. E aí, essa história, para quem quiser ler um livro de histórias muito curiosas, de como as coisas... é o ponto da virada. Ele fala como as pessoas passaram a pensar de forma diferente por causa de uma ação. Nesse caso, ele citou a Georgia Sedler. É o ponto da virada, do Malcolm Gladwell. É muito bom o livro, sugiro para vocês, tá? E, por fim, última história. Na verdade, essa é a última. A comunicação pode influenciar decisões e, ao mesmo tempo, construir marcas fortes. E agora eu vou mostrar mais uma vez como ela pode ser propaganda, divulgando causas, mas também gerando valor para a marca. Foi a Nike. Na Austrália, eles estavam decidindo, o parlamento, se autorizavam ou não o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E aí a população foi consultada. E aí a Nike fez uma campanha fortíssima para incentivar as pessoas a votarem no sim, que as pessoas do mesmo sexo devem ser permitidas a se casar. A Nike é uma empresa, uma marca muito transgressora, muito revolucionária, muito progressista e tal. E aí eles fizeram isso com uma sacada genial, que foi utilizar o próprio símbolo deles, o próprio logo deles, para ser um voto, né? E aí eles fizeram tênis especiais marcando o sim. Eles alteraram as fachadas das lojas para o sim. Eles colocaram outdoors nas ruas com o sim. Eles pediram para que os atletas patrocinados deles, né, estampassem as campanhas e tudo mais, estrelassem as campanhas. E aí sim, a campanha ganhou. O sim ganhou. Claro que não foi só a Nike que fez isso, mas uma marca com esse poder de comunicação, de mídia, de influência, ajudou com que esse resultado fosse positivo. E mais uma vez mostrando como a comunicação pode revolucionar, né, pensamentos e países e leis, tá? E se quem quiser saber essa história não é contada lá, mas quem quiser saber da história da Nike, que é muito boa, é muito inspiradora para qualquer um que esteja
empreendedor, já que esse é um evento voltado para empreendedorismo, negócios e tudo mais, eu sugiro o livro do Phil Knight, que é o fundador da Nike, A Marca da Vitória. As histórias que ele conta e como ele chegou a ser o que é incrível. Então fica aí a dica. E o que eu tinha para trazer para vocês aqui de como a comunicação pode gerar transformações culturais, políticas e sociais terminou. E agora fico aberto aí para perguntas. O professor Rafael guia aí o que vai acontecer daqui para frente.